Bem-vindo a mais um Guerreiro CV. Eu sou Fábio Ribeiro e hoje eu vou fazer um programa especialíssimo sobre Turma da Mônica, quadrinhos da Turma da Mônica, mas a Turma da Mônica clássica, aquela que é da minha infância, dos anos 70 e 80. Porque não são muitos colecionadores que eu conheço que curtem, aliás, curtem não, todo mundo curte Turma da Mônica, mas poucos se dispõem a colecionar revistas infantis. Porque o público colecionador tem maior número pessoas que colecionam super-heróis. Porque super-heróis tem o fator que atrai mais colecionadores. A questão cronologia, o personagem envelhece junto com o seu público, os créditos dos personagens, dos autores são um fator que impulsionam os leitores de super-heróis. Você compra gibi por determinado autor, escritor, desenhista. A questão de luxo, né? Os gibi dos super-heróis, eles têm esse fator de trazer clássicos encadenados em formatos luxo, e aí os leitores que liam quando era criança e hoje já formados, com filhos, com poder aquisitivo maior, podem investir nas republicações dos seus materiais publicados de maneira mensal, atualmente em materiais de luxo, compilado, bonitinho e de maneira organizada. Não preciso se embrenhar em sebos. Então é muito mais fácil você ser colecionador de quadrinhos de super-heróis por causa desses fatores. E quadrinhos infantis são mais difíceis você ter essa oferta. Lógico, tem alguns materiais estrangeiros como Asterix, que são republicados constantemente, mas eles são algumas dezenas de álbuns. São mais fáceis de colecionar. A Turma da Mônica, eles têm numerações longevas como super-heróis, porém não tantas republicações, não tem muito investimento em material de luxo. Material de luxo, você tem que saber que é um público reduzido, que tem aquela nostalgia e tem poder aquisitivo, mas para quem que você vai vender esse material, né? Então, tiragem é reduzida e o custo aumenta. Bom, mas por que eu estou falando isso? Porque eu completei quadrinhos, minha coleção de quadrinhos Marvel DC da editora Abril, que é a editora com qual eu comecei a ler quadrinhos. Comecei com Turma da Mônica, Disney, super-heróis, tudo na fase editora Abril. Eu comecei a ler com uma edição da Mônica em 86. Depois eu lia o material recente e lia muito material usado, porque a banca que eu frequentava tinha uma caixinha com materiais de revistas usadas. Então eu tinha acesso a material anterior ao do mês, mas eram muitas revistas. Toda a banca praticamente praticava sua sessão de troca, né, de 2 por 1, então tinha pilhas e pilhas de gibis anteriores ao mês. Então comecei já tarde, porque a Turma da Mônica parou de ser publicada pela Abril em 86, em 87 ela passou para a Globo, mas eu tive acesso a todo o material anterior e minhas memórias vêm daí, né, desse material. E a partir de então também comecei a colecionar super-heróis. Vi que tinha uma coisinha chamada cronologia dos super-heróis, que é uma coisa que te instiga a procurar, porque o personagem envelhece e estão sempre sendo citados fatos passados, e isso instiga você a ir atrás de coleções antigas para saber o que aconteceu com o personagem de determinada época, com determinado autor, determinado desenhista. E quadrinhos infantis não tem isso, eles não têm cronologia. Então você lê, é um gibi atemporal, você lê a história, até gosta, mas você não necessariamente precisa buscar fatos passados para entender o personagem. Então esse desapego é um dos fatores com que faça que o colecionismo não seja tão intenso nos quadrinhos infantis. Um desses fatores é a cronologia. E também a política de republicações de quadrinhos infantis não é uma coisa tradicional no Brasil. Estou falando de quadrinhos infantis, nossa produção nacional, né? E esses têm uma situação um pouco mais diferente. Turma da Mônica, desde 70 publicando quadrinhos pela editora Abril até os dias de hoje, eles são quadrinhos ininterruptos. Mas nós temos quadrinhos infantis que foram extintos com o tempo, então, questão de direitos autorais, por exemplo, Trapalhões, o material do Eli Barbosa, Turma do Arrepio, são materiais que dificilmente você vai ver republicado. A demanda não é tão grande e também a questão de direitos autorais é um impeditivo, então ficam na memória. Então, tanto esses materiais extintos como a Turma da Mônica, quem gosta, é difícil você buscar esses materiais em sebos, mas vamos dar as dicas aí já já. Como colecionar a Turma da Mônica. Mas eu só vou fazer um breve histórico para a gente se situar no tempo. Lembrando que o Maurício começou em 59 com tiras de jornais,
né, publicado na Folha de São Paulo, Diário de São Paulo, não me lembro. Tá tudo aqui na biografia dele, mas eu não vou lembrar de cabeça. E ele lançou o Bidu e o Franjinha, seus primeiros personagens. E em 59 ele tentou expandir, né, de tira de jornais, porque basicamente tira de jornais, os quadrinhos americanos também começaram assim. Publicava histórias naquele formato sequencial de tira de jornais, dentro de algum suplemento infantil, dentro do jornal. E alguém teve a brilhante ideia um dia de você compilá-las numa revista à parte e vendê-las separadamente do jornal. A criança comprava o seu próprio produto. E no Brasil não foi diferente. Maurício de Souza trilhou o mesmo caminho. Ele começou com tiras de jornais, na Folha de São Paulo, depois expandiu para jornais do interior, sempre publicando e expandindo seus personagens. E ele só foi publicar seguidamente a partir de 1970. Mas entre 59 e 70 ele teve duas tentativas, duas incursões no mercado de banca com revistas próprias. A revista Astraz, pela editora Outubro, em 59, e uma revista do Bidu pela editora Continental no ano seguinte, em 60. Mas foram revistas de baixas tiragens, são raríssimas, né? Eu nem tenho a pretensão de ir atrás dessas edições, porque está muito além do meu poder aquisitivo. Obviamente gostaria de ter acesso, mas nós não temos uma republicação desse material aqui, que saiu recentemente pela Panini. Pela Panini, exato. Então, assim, há um resgate histórico, mas para quem é colecionador, também gostei da edição original, mas não tenho pretensão. O que eu foco são as revistas da Editora Abril. Como eu citei anteriormente, a revista, a Maurício de Souza começou as suas revistas mensais de maneira contínua a partir de 70 pela Editora Abril. A Editora Abril já era bem estabelecida no mercado, fizeram esse acordo, e ele foi de 70 a 86 publicando 5 revistas. 5 revistas, mas elas não começaram todas juntas. Primeiro começou em 70 a revista da Mônica, todas foram até 86, né? Cebolinha a partir de 73, Pelezinho a partir de 77, Cascão e Chico Bento começaram juntas em 82, e todas foram até o final do contrato que a editora abriu em 86. Só título de curiosidade, Mônica teve 200 edições, Cebolinha 168, Cascão 114 edições, junto com o Chico Bento, que eles começaram juntos e terminaram juntos, e Pelezinho 58 edições. Então, assim, eu completei minha coleção de super-heróis durante muitos anos, fiquei colecionando, e recentemente eu completei todas as fases da Editora Abril, todas as revistas, todas as numerações de super-heróis Marvel DC. E agora eu estou olhando para trás, porque colecionador tem esse bichinho, né? Você termina uma coleção, você busca outra que preencha a sua vontade de completar materiais que te marcaram na sua infância. E isso é muito interessante, porque gibis infantis, como já citei, eles não têm uma cultura de republicação. Então, você procurar a revista original não é a única opção. Mas para revistas infantis publicadas no Brasil, é quase que a única alternativa. Mas a Turma da Mônica teve republicações, mas a gente chega lá no final. Vamos manter aqui no foco da Editora Abril, que é o foco da minha coleção, né? Estou indo atrás dessas revistas. Basicamente, eu tinha algumas poucas revistas da minha época de infância. Há uns 10 anos atrás eu achei num sebo em São Paulo alguns almanacs que marcaram minha época. Eu estava atrás das minhas coleções de super-heróis e dei conta com um cantinho lá numa seção desse sebo em São Paulo, que era as casas da revista usadas, que é na Avenida Domingos de Moraes, e lá tinha uma seçãozinha de gibis infantis. Eu achei algumas Turmas da Mônica na Editora Abril. E eu gosto muito da Editora Abril, dessa fase, porque de 70 a 86, o Maurício Souza teve vários artistas que trabalharam com ele e que eles agregaram valor à sua marca, agregaram os seus próprios talentos, diversificaram um pouco de estilo. Se você reparar a Turma da Mônica no seu primórdio, a Mônica tinha aquele rosto mais pontudinho, né? E aí, à medida que foi passando o tempo, ela foi ficando com esse estilinho mais arredondado. Deixa eu tirar aqui do brilho. E
Muitos artistas passaram pela Maurício Souza Produções, entre os que eu gosto muito, que trabalha até hoje lá, é o Zé Márcio Nicolozzi, a Anne, que fez esse clássico, a Turma da Mônica, que é Romeu e Julieta, que foi republicado em diversos formatos anos depois. O Ivan Reis, trabalhou, antes de desenhar super-heróis, trabalhou na Maurício Souza Produções. E isso é até uma crítica que eu faço, porque todos esses artistas não foram acreditados na época, porque era prática de mercado, era o costume não dar crédito, somente Maurício Souza assina e você não sabia quem fazia o quê. Depois de certo tempo, os créditos começaram a aparecer nos expedientes das revistas e hoje você já tem os créditos. Demorou muito tempo para isso acontecer. Então fica a sugestão, lançar grandes clássicos por artistas, para a gente saber reconhecer e resgatar. Eu, como sou colecionador, também desenhista, conheço os artistas pelo traço e fui em busca dessas informações. Mas não é todo mundo que sabe ou reconhece, e eu acho que tinha que ser dado valor a esses artistas, porque da mesma forma como Stan Lee e Jack Kirby criaram o universo Marvel, a partir dos anos 70 outros artistas vieram trazer o seu talento para deixar as histórias mais evoluídas, um traço mais arrojado como Neil Adams, John Buscema, Steranko, sempre acrescentando. O clássico era o clássico, o criador era o criador, mas teve fases memoráveis dos personagens da Marvel, com o acréscimo de novos artistas que foram engrandecendo, da mesma forma como artistas muito bons engrandeceram o material do Maurício Souza, né? O empresário de sucesso, o gênio, o cara que criou o Maurício, isso é indiscutível. Mas acho que esse reconhecimento devia ser dado para esses artistas, principalmente os que ainda trabalham com ele. Imaginem, o Almanac só, o melhor de Ivan Reis, o melhor do Zé Márcio Nicolozzi, o melhor da Anne, seria, eu compraria, com certeza. Então, comprei essas revistas nesse sebo, uns 10 anos atrás, até despertei a vontade de colecionar essas revistas, porém, eu sabia que eram coleções numerosas, né? Eu citei quantas edições cada uma, eu tinha uma vaga ideia, mas eu não tinha certeza. Hoje a gente consegue consultar o site Guia dos Quadrinhos e você sabe exatamente quanto teve quanto numeração de cada revista que o Maurício Souza publicou. Então, despertou, mas não fui atrás, porque meu foco é quadrinhos super-heróis, só que agora, o ano passado, eu completei minhas coleções. E, por coincidência, eu ganhei de um amigo um lote de revistas da época da Abril. Depois, acho que questão de 2, 3 meses depois, por coincidência, eu encontrei numa banca de Santos, alguém despejou uma coleção também grandiosa, e um amigo meu me indicou achando que olha, tem revistas da Marvel, da Block. Eu falei, não, cara, mas da Block, as coleções que me interessavam eu já completei. Ah, mas não custa nada dar uma olhada. Fui lá olhar, essa da Block praticamente eu tinha todas, ignorei as revistas. E eu cresci o olho nos gibis da Turma da Mônica, eram todas aí da fase Abril, dos seus primórdios, dos anos 70 em diante. E isso me encheu os olhos. Então somou-se o que eu já tinha de 10 anos antes, o que eu tinha ganho aquele ano de um amigo, e esse lote que eu comprei numa banca. E aí eu despejei tudo, fiz a numeração, anotei, fiz a compartilhar. Olha, agora eu tenho como colecionar essas revistas porque eu tenho um ponto de partida. Eu tinha pelo menos 1/3 dessas coleções. E aí tornou-se mais fácil, né? O colecionador precisa de um ponto de partida e foco. Tendo foco, que eu queria somente a fase da Abril, já tinha 1/3, comecei a vasculhar em Mercado Livre, estante virtual, sebos em São Paulo, grupo de WhatsApp que se tornaram opções mais baratas, porque o Mercado Livre as pessoas não têm noção dos preços, né? Uma revista infantil por R$10, R$20, R$10 é fora de propósito. Enquanto nos grupos você acha o preço justo, que era R$3, R$4, as revistas mais recentes, né? E dentro desse contexto, aí fica a dica, né? Como colecionar a Turma da Mônica. Tendo um ponto de partida, tendo foco, sabendo que foram 5 revistas, você começa a procurar as mais importantes, as mais numerosas. E uma dica que eu dou, que isso é coisa particular minha. Comece, a Mônica acabou no número 200, Cebolinha no 168, comece de trás para frente. As revistas mais recentes são mais baratas do que as primeiras edições. E você vai avançando, vai avançando, até chegar às edições primeiras, que são as mais caras. Mas comece de trás para frente. Não comece querendo comprar as edições número 1, porque você vai se lascar, né? Então fica essa dica, é importante. Detalhe, essas revistas do final da fase de Abril são particularmente, não é só por conta de ser mais baratas,
realmente a fase que eu mais gostava. Então, comecei a ler em 86, então essas revistas dessa fase são saborosas. Os artistas tinham mais liberdade, eles retratavam muito costumes culturais, né, da época, faziam paródia com filmes da época, a onda do break, fazia paródia com o Shazam, fazia paródia com o videogame, que é a época que o Atari estava despontando. Então são histórias muito saborosas. Acontece que quando o Maurício Souza em 87 migrou para a Globo, ele deu uma pasteurizada nessas histórias, né? Porque acreditava-se que, acertadamente, que o público não envelhece, o público se renova, como de fato, né? Eu abandonei as revistas e outros leitores começaram a colecionar, a ler Turma da Mônica da fase da Globo, mas se perde em qualidade, né? De liberdade criativa. Mas não foi um erro, porque o Maurício Souza se tornou-se o líder do mercado e até hoje ele lidera o mercado fazendo a coisa mais inteligente, que era sempre renovar o seu público. Mas eu sou leitor, colecionador, tenho uma opinião um pouco diferente, mas eu não sou o público-alvo do Maurício de Souza hoje em dia. Ele agiu acertadamente, mas a minha nostalgia faz com que eu prefira essas histórias dos anos 80. Outra dica muito importante que eu dou é que, apesar das edições da Mônica serem numerosas, 200, 168, 114 edições, eu recomendo também começar pelos almanaques, por exemplo, essa coleção aqui da Mônica, porque eles tinham... A Mônica acho que foram nesses 16 anos, 31 edições, praticamente 2 edições por ano, né? Então são mais fáceis de achar, não são tão caras quanto as mensais. Cebolinha foram 8 edições de almanacs, praticamente nenhuma por ano, né? Cascão, um pouquinho mais que o Cebolinha, são 12 edições. Chico Bento, também 8 edições desses almanacs. E o Pelezinho, também 8 edições, mais 2 especiais da Copa de 86, que são relativamente fáceis de achar. Então, para você que é colecionador raiz e busca o material original, essa é a dica que eu dou. Porém, se você não tem vontade, predisposição aí a Thaís em sebos, você não gosta do material, do cheiro de gibi velho, aliás, eu também não gosto do cheiro de gibi velho, mas eu gosto de ter o material original. Gosto de ter a revista, com as propagandas, com as suas capas e tudo mais. Então, não se desespere. Depois dessa fase, ele saiu da editora Abril, foi para a editora Globo, de 87 até 2007. Tinha algumas republicações, alguns materiais especiais, mas a partir de 2007, Maurício Souza foi para a Panini. De 2010 em diante, começou a focar um pouco no público colecionador, resgatar o material antigo, o material clássico, né, de uma maneira mais efetiva, né, tanto com atingir novos públicos, né? Acho que praticamente quando o Sidney Guzman foi trabalhar com ele, fez o projeto MSP, atendeu essa demanda do público mais maduro, com materiais novos feitos por outros autores. Mas isso é só um lado das características desse público saudosista, o público, essa reencontro com o leitor mais velho, que tem um grande poder aquisitivo. Sejamos justos, a editora Abril já começou a mostrar, jogar uma luz sobre esse caminho, quando ela começou a republicar os seus materiais Disney em capa dura, histórias clássicas. Então acho que sinalizou aí para o Maurício de Souza que talvez este fosse o caminho, né? Lógico, tanto na Globo quanto na Abril, edições especiais saíam de vez em quando, mas de maneira contínua não. Então começou a republicar os materiais clássicos de uma maneira assim, bem inteligente e de maneira organizada, que é a coleção histórica Turma da Mônica, colecionando 5 revistas, mas não as 5 revistas originais da Editora Abril, que foi o começo de tudo em revistas mensais, tirando a Outubro e a Editora Continental. Mônica, Cebolinha 1, Cascão, Chico Bento e Magali. Magali é a única que não é dessa safra da Abril. Foi publicada pela primeira vez pela Editora Globo.
Então, o interessante ver é que teve uma edição, exatamente a mesma edição de cada uma, e em períodos diferentes. Se a Mônica começou em 70, você vai ver um estilo mais antiquado, em 78 Cebolinha, 82 o Cascão, então você vai ver revistas em fases diferentes da sua construção. Então não estranhe, né, você sentir uma estranheza, né, no estilo de desenho, no estilo de contar história, mas é que são as edições na sua numeração original de cada título, e os títulos não começaram na mesma época. Por que e curioso, não tinha Cebolinha, o Pelezinho, porque o Pelezinho é um contrato que se tem que ser renovado, e na época não estava sendo publicado mais Gibi do Pelezinho, o contrato tinha encerrado. Então foram 50 edições com esse mix de 5 revistas aqui. Era uma revista até com custo baixo, lançava-se em livraria. E não sei porque não deu certo, né? Não sei se, olha, é até um pecado dizer isso, mas acho que talvez seja a forma, a distribuição, talvez uma tiragem muito alta, né? Para livraria ou até para banca. Algumas bancas se encontravam essas edições, mas eu costumava encontrar mais em livrarias. A demanda talvez não seja tão grande para as tiragens com qual a MSP está acostumada para suas revistas mensais. Era um custo baixo, né? E eu não colecionei na época, porque na época começou a publicar esse material, eu não estava focado nessa coleção. Então acabei deixando passar, comprei algumas edições. Agora, o meu lamento, se são as 50 edições dessa revista, a Turma da Mônica não chegou nos anos 80, que é a fase que eu mais gosto. Eu começo a gostar mais de Turma da Mônica de 82 a 86. Então, infelizmente, né, não chegou na fase que eu mais gostava, mas né, Cebolinha e Cascão com certeza chegaram, porque eles começaram em 82. Cebolinha e Cascão não, desculpa, Chico Bento e Cascão chegaram nas 50 edições, avançou bastante. Digamos, são 12 revistas por ano, ou talvez 24, se elas eram quinzenais, né? Deve ter chegado até 83, 84. Uma fase muito, muito boa. Pelezinho é um caso à parte, né? A Panini, em 2012, retomou, aliás, o Maurício de Souza, né? Retomou o contrato com o Pelé, que é uma marca aí vendida para estrangeiros. Então a republicação desse material tem 3 partes envolvidas: as pessoas que detêm o direito à marca Pelé, o próprio Pelé e o Maurício de Souza, e as relações a direitos autorais. A Panini trouxe a coleção histórica separado das caixinhas ali do resto da Turma da Mônica, até porque ele é um universo separado, né? Os personagens não se encontram, se bem que a maioria dos personagens da Turma da Mônica, sem ser o núcleo principal ali da Turma do Limoeiro, eles raramente se encontram, né? Só em paródias, em histórias que tem metalinguagem, mas o Pelezinho realmente tem o seu próprio núcleo, eles não se encontravam. Então a coleção histórica foram 6 edições, republicaram o material dos almanacs. Lembrando, o conteúdo dos almanacs geralmente era um mix de aventuras inéditas com aventuras do ano anterior que saiu nas mensais, né? E o Pelezinho saiu na íntegra aqui, os 6 almanacs, nesse formato de coleção histórica, para os saudosistas procurar esse material. Eu que não gosto de futebol, não gosto, apesar de estar com essa camiseta do Santos, é mais de sarro, né, para falar sobre o Pelé, que se consagrou do Santos, mas eu comecei a gostar das histórias pela forma como o Maurício retratava a infância das crianças que jogavam bola nos anos 80, dos quais eu participava. E também as melhores histórias do Pelezinho, publicado aqui em formato fininho, como se fosse mensais, lançado em banca, né? As duas foram lançadas em banca, mas no preço menor, reduzido. E foram 15 edições, né? Essa aqui foram 6, essa aqui 15, mas essa aqui teve uma polêmica, né? Por conta do politicamente correto, tiraram esse contorninho da boca do Pelezinho como se fosse uma alusão ao beiço das pessoas afro. Isso soava ofensivo e eles mudaram para um beiço sem o contorno, e isso aí até foi revertido no final, mas já era tarde, a revista acabou, o contrato acabou não se renovando. Novamente, a revista não deve ter vendido o suficiente, ou o contrato não durou, não foi renovado, ou a revista não vendeu o suficiente. Eu me lembro que acho que falaram que não vendeu o suficiente, porque novamente é aquela questão: material antigo é para um público saudosista com grande poder aquisitivo que não compra em banca, então tem que ter um formato
por incrível que pareça, né, luxuoso, porque quem é um fator que faz o leitor valorizar o seu material. Seria mais interessante, até uma tentativa, tiragens menores, com um acabamento gráfico melhor, com as capas, com textos, se bem que essas edições tinham textos do Sidney Guzman explicando o contexto das suas histórias, mas poderia ser algo mais como as edições da Disney, né? Pegar um exemplo aqui, o melhor do Tio Patinhas, com capa dura, ao custo, que a média dessas revistas é R$50, e essas revistinhas aqui é R$3,90, então talvez uma adequação melhor ao público-alvo, que é um público-alvo com poder aquisitivo, que gostaria de comprar numa Amazon da vida, com o resgate histórico devido, com extras, pode ser que esse material, lógico, com esse tipo de acabamento você teria mais páginas por edição e você chegaria ao fim mais rapidamente, lógico, a um custo alto, mas eu conheço muita gente que se proporia a comprar essas edições com esse resgate. E se pudesse ser feito os devidos créditos, esse resgate dos créditos, ou uma tentativa de fazer um histórico dos artistas aí ao final de cada edição, eu gostaria muito. Então, essa é a dica de como colecionar Turma da Mônica, seja pelas edições originais, seja pelas coleções históricas, né, ou edições especiais. Então, espero poder ter ajudado. Comentem aí no final do vídeo se vocês gostaram, se quiser mais vídeos sobre quadrinhos infantis, outros quadrinhos infantis que não são mais publicados no Brasil. Se quer falar mais alguma coisa sobre Turma da Mônica, comentem. E como essas revistas marcaram vocês na sua infância. Tá ok? Essa troca de informações é muito importante pra gente. Tá? Muito obrigado, dê o like, joinha, compartilhe e até o próximo vídeo. Valeu!